quais são esses 9 sinais de que o paciente teve a vida sequestrada pela infertilidade? Quando é que isso para de ser uma condição normal? Porque é natural que uma pessoa que viva, né, esse processo, ela tenha aí momentos de altos e baixos, né? A gente não tá querendo nenhum robô. Você não vai sentir nada, você vai passar por isso aqui, ó, flat, como se nada tivesse acontecendo, como se você tivesse ido buscar um pão na padaria. Não é isso. A gente sabe que o nosso paciente ele vai ter ali momentos bem complicados, né? Mas qual é o momento que isso deixa de ser uma coisa natural e passa a ser alguma coisa que a gente tem que ficar alerta? Então vamos lá. O primeiro sinal que a gente tem é ela pensa em infertilidade o dia todo. Você provavelmente está pensando assim, mas como é que ela não vai pensar em fertilidade o dia todo? Especialmente se ela está aí no meio de tratamento, fazendo exames. É normal, né, a gente ter essa infertilidade na nossa mente, né? Então, se ela está fazendo, por exemplo, a temperatura basal, óbvio que ela vai acordar pensando em fertilidade. Se ela está tomando a injeção durante algum tratamento ou fazendo ultrassom, é claro, não vai ser surpresa que os pensamentos dela frequentemente vão parar lá nas questões de infertilidade, né? Isso é normal. No entanto, né, isso é diferente de sentir que a infertilidade é a única coisa que ela pode pensar. Mesmo quando ela não está no meio de um ciclo de tratamento, mesmo quando ela não está em algum lugar que fosse propício para ela pensar isso. Então, alguns sinais que essa paciente pode ter e que ela vai te relatar, ela fica buscando coisas, ela tá num grupo de pessoas e ela tá caçando assunto para conseguir conversar. Então, com os amigos, com o parceiro, com a família, qualquer coisa que não seja infertilidade, para ela é um assunto que é maçante. Então, quando ela sai com seus amigos, ela sempre percebe que os pensamentos dela vão sempre na questão da infertilidade. E todo o resto parece uma extrema banalidade, né? Então, isso é um sinal de alerta que vocês podem levantar aí junto das pacientes de vocês. E aí, quando ela tenta se concentrar, quando ela tenta aproveitar outras partes da vida dela, ela sente que essa infertilidade, ela sempre consegue ali se infiltrar e quebrar aquela conexão, aquela concentração, aquela dedicação e o foco nas outras atividades. Então, tudo passa a acontecer em torno da infertilidade, né? Essa paciente, ela acaba vivendo para o distúrbio, né? E não consegue sair dali. Então, o tempo inteiro ela tá pensando nisso. Depois, essa paciente, ela pode ser uma paciente que sente culpa extrema, né? Então, vamos ser muito claro aqui, né? A culpa, ela é uma emoção e que ela deve estar limitada para aquelas pessoas que estão conscientes de que fizeram algo errado. A culpa, ela nunca deve ser acompanhada de uma doença médica. Nunca. Não dá, entende? Não deve ser nem imaginado uma coisa dessa. Ninguém se coloca numa situação de risco de vida, né, exceto intencionalmente, quando ela não sabe o que está acontecendo. Né? Se você não tem consciência daquilo, não tem por que você se sentir culpada por isso. Né? Eu brinco com as minhas pacientes. Quando você era criança e você não sabia ler, você se sentia culpada por não saber o que estava escrito num rótulo? Não, porque você não tem conhecimento sobre aquilo. A partir do momento que o conhecimento é adquirido, a partir do momento que você tem ferramentas para lidar com aquilo, porque não adianta você saber, você precisa ter ferramentas, muitas vezes emocionais, para conseguir lidar com aquilo, né? Então, a partir desse momento, aí a culpa pode ser, em algum momento, algum sentimento legítimo, mas nesse caso, não é. Então, muitas vezes essa mulher, ela vai se sentir culpada porque ela contraiu alguma infecção sexualmente transmissível e isso levou aos problemas com fertilidade, por exemplo, o caso da clamídia, que pode causar obstrução tubária. Ela pode se culpar porque ela não encontrou um parceiro antes, né? Ou porque ela terminou um casamento e aí o tempo dela, segundo ela, passou e ela perdeu essa oportunidade de gestar. Ela pode se culpar porque ela não pensou em congelar os óvulos, mesmo sem saber que ela ia precisar disso. Ela se culpa por isso. Ela se culpa por não ter começado uma família mais cedo. A culpa, gente, implica que você sabia e entendeu que as suas ações elas estavam erradas e que conhecia e sabia sobre as consequências. E ainda assim agiu de caso pensado, né? Porque quando a gente vê os quadros, né? Ou quando alguém vai lá no tribunal e fala assim, ó, culpado. Quando essa pessoa foi culpada, quer dizer, ela tinha ciência do que acontecia, ela sabia o que ela estava fazendo, ela agiu de maneira intencional para provocar
um determinado fim. Então é assim, é isso, né? Então, existem poucas situações em que uma escolha está errada quando se trata de fertilidade, né? Então, esperar para ter filhos não é errado, não é nenhum crime, né? E muitas vezes essa mulher está se sentindo imensamente culpada por isso. Porque ela conhecia a situação dela naquele momento e ela sabia naquele momento que para ela, naquele momento, não fazia sentido ter filhos. Ou porque, independente de qualquer que seja o que venha depois dessa frase, financeiramente, não tinha o parceiro ideal, não se sentia pronta para a maternidade, não tinha desejo de ter filhos naquela época, né? Então, são várias e várias coisinhas, né? Porque a gente acaba vivendo outras coisas e hoje o nosso tempo é um tempo diferente. O nosso tempo é diferente. Eu falei com o meu marido, né? A gente tava falando sobre esse negócio de aniversário e tal. E eu falei, nossa, quando eu pensava numa pessoa de 40 anos, né? Eu pensava em alguém que era muito velho. Gente, a gente tá quase lá já. E eu me sinto extremamente jovem e produtiva, não penso na minha aposentadoria, né? Quando eu era menor, os homens eles se aposentavam com 50 anos, 55, 60 no máximo. E hoje a gente vê que isso vem se distanciando cada vez mais, não só por toda a questão que a gente tem aí de questões econômicas e do país mesmo, mas por questões de que nós estamos mais saudáveis e que a gente tem vivido de maneira mais intensa a nossa vida. Então, a gente está num tempo que a gente está precisando se readaptar e colocar a fertilidade em algum lugar nisso. Mas não tem como a gente se culpar por ter tomado uma ou outra atitude frente a isso, né? Você se sente inútil e você tem vergonha das coisas que você vive. Você não se sente à vontade, né? Você sente como se você tivesse feito algo para que você fosse infértil, e aí você tem medo de contar para as pessoas. Você sente que os seus amigos, eles não iriam te aceitar se você dissesse, por exemplo, que é infértil. Eles iam achar, sobretudo isso nos homens, né? Eles iam achar que você é menos homem, menos viril, menos capaz, né? Essa é a sua ideia sobre si, né? Não o que o outro realmente vai pensar. Mas você espera isso, né? O paciente espera isso. E aí ele vai entrando nesse... muitas vezes a gente tem vários pacientes homens que não vão fazer os testes que são necessários, sobretudo o espermograma, porque se sentem envergonhados. Eles sentem que caso, né, esse espermograma venha aí com uma alteração, isso vai torná-los menos viris, menos capazes, menos homens. Fere a masculinidade aí de diversas formas, né? A mesma coisa a mulher. A mulher, quando não pode ter filhos, ela se sente quebrada, incapaz, impossibilitada, menos mulher, né? E muitas vezes esse pensamento vem. Eu já tive pacientes que saíram de dentro da clínica do urologista, homens, tiraram a aliança, entregaram para a esposa e disseram: pode procurar outro marido, porque eu não posso te dar um filho. Olha o peso disso. E as mulheres, muitas vezes, muitas delas se sentem extremamente inseguras nos relacionamentos porque pensam, agora que eu sou infértil, né, que eu descobri que o problema está em mim, porque tem muito isso, né, achar que o problema está em depois a gente entra nesse assunto, mas acha que o problema está nela e, então, aí agora eu tenho medo que meu marido, né, me troque, ele tem o direito de ser feliz, vários pensamentos que permeiam a nossa mente. Então, tem essa coisa do sentimento da inutilidade, da vergonha, e isso muitas vezes pode acabar refletindo em outras situações de relacionamento, então um afastamento, né? A tristeza acompanha a nossa paciente e impede dela fazer as coisas. Isso também é um quadro muito comum, né? A tristeza, ela é uma reação normal a eventos que são infelizes, né? Então, por exemplo, se chorar quando um tratamento falha, quando um teste vem negativo, né? Quando você não tá se sentindo bem e tá tendo que tomar toda aquela medicação e tá tendo que lidar com tudo isso, isso é completamente normal. Agora, quando você descobre que os seus dias, eles estão cada vez mais cinzentos, sua tristeza, ela parece nunca abrandar, você não tem vontade de se levantar, de sair da cama, se você se sente triste por semanas e semanas e semanas a fio, né? A gente sabe que isso pode ser um quadro de depressão.
E aí a gente entra em todos aqueles fatores de risco, né? O que a gente está fazendo aqui é levantando as bandeiras para que vocês tenham essa percepção antes do problema ser um problema enorme. Porque vejam bem, nesse caso em que eu contei para vocês no início da nossa paciente, né? Porque era uma equipe, a gente conseguiu intervir de maneira muito breve. Né? Então, no mesmo dia em que ela recebeu, ela já foi, eu já pedi para que ela me encontrasse, já combinei com a psicóloga, a gente já fez uma intervenção para que o melhor dali acontecesse. O que podia acontecer não dá para a gente fazer conjectura, mas era uma paciente ali que flertava ali com uma ideação, né, de terminar com a própria vida. Então, isso é algo muito importante da gente ter em mente, porque às vezes vai estar lá, vai ter acontecido no seu consultório. E aí vocês tem que saber lidar com isso, né? Você tem que começar a perceber essas bandeiras vermelhas que vão levantando, né? Então, a gente sabe, né, como eu disse, que a depressão nos casais que passam por infertilidade é algo que é muito visível, é algo que é muito palpável já. Extensas pesquisas comprovaram isso em diversos níveis, para mais e para menos, mas sempre com números muito alarmantes. E quando a gente vê esse quadro de depressão, que é uma depressão com uma tristeza que a gente não consegue se livrar, ela dura longos períodos de tempo, ela vai interferindo na vida diária, né? Ela não consegue mais fazer as coisas que gostava, nenhum nem outro casal não consegue mais fazer. A pessoa se sente triste a maior parte do tempo, mesmo quando não entende realmente por que está se sentindo triste. Por mais que a infertilidade seja ali o cerne da questão, ela não consegue lidar com aquela tristeza, é uma tristeza maior do que o normal, maior do que o esperado. Então esse é um quadro muito importante.